Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joaníbe Palharim. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 20 em diante. Eu gostaria que toda a igreja ficasse de pé, por favor, em referência à palavra de Deus. Deus diz assim: põe-te em pé e eu falarei contigo. Quando Deus manda alguém fazer uma coisa importante, Ele diz: levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo, levanta-te. Então agora vamos ler São Marcos capítulo 10, verso 20 em diante, onde um moço diz para Jesus. E o moço respondendo lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém, igreja? Você crê no Evangelho? Você crê na palavra de Deus? Mantenha o Evangelho aberto aí em Marcos capítulo 10. Coloque a Bíblia sobre o assento, desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas. Porque a palavra de Deus é o Senhor Jesus. Saiba disso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando você aplaude a palavra de Deus, você aplaude o Senhor Jesus. Então Jesus merece a melhor salva de palmas. Jesus tem um vestido branco comprido até os pés e na sua coxa está escrito a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Aplaude, igreja. Eu quero ver a melhor salva de palmas para Jesus. Enquanto você aplaude, abre a sua boca e diga glória a Deus. Glorifica, abre a sua boca. Ainda que você esteja pela primeira vez hoje aqui, dê glória, 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 glória. Experimenta fazer isso. Você não é visitante neste lugar, você é adorador de Deus, você está aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso. Deus está presente neste lugar, então aplaude e dá glória, 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 glória. Senhor Deus e Pai, envia a tua palavra a cada vida agora, para cada pessoa neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, diga amém, Jesus. Poder sentar, amada igreja. Muitas pessoas dizem, que você já deve ter ouvido, ou quem sabe no passado até falava isso, mas é muito comum quando o assunto entra em religião, e geralmente vai começar aquela discussão de religião. Então alguém diz assim: olha, eu acho que religião é a gente não roubar, não matar, é a gente fazer o bem para todo mundo, é a gente andar direitinho, é isso que Deus quer. Não é verdade que muita gente fala isso? Não importa a igreja, desde que você ande direitinho, faça as coisas direitinho, que você seja bom, que você não roube, nem mate, nem faça coisas erradas. Então, já está valendo. As pessoas pensam nisso, costumam falar isso. Mas eu vou te mostrar agora um caso que ficou conhecido no Evangelho como o jovem rico ou o mancebo de qualidade, o jovem de qualidade. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra e ele estava andando na rua, seguido por uma grande multidão, e Jesus passava num caminho, veio um moço, ricamente vestido, parecia um príncipe, e ele correu para o Senhor Jesus, no meio do caminho,
E ele se ajoelha diante de Jesus. E ele faz uma pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. Ele faz uma pergunta muito importante. Ele diz para o Senhor Jesus: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo e para herdar a vida eterna? Essa pergunta, eu digo que todos nós gostaríamos de fazer, principalmente nos dias de hoje, quando existem tantas religiões, quando existem tantos caminhos, quando existem tantas filosofias. Então a pessoa não sabe nem o que ela segue, ela não sabe nem que religião seguir. Quando ela finalmente decide por uma religião, ela não sabe qual ramo daquela religião ela vai seguir. Se a pessoa decide pelo espiritismo, no meio de todas as religiões, aí ela não sabe se ela vai para o kardecismo, se ela vai para a Umbanda, para a Quimbanda, para o Candomblé. Porque dentro daquela própria religião existe uma ramificação grande. Se ela decide pelo catolicismo, ela já não sabe se ela vai depois para a Igreja Católica Apostólica Romana, ou se ela vai para a Igreja Católica Apostólica Brasileira, ou se ela vai para os carismáticos. E dentro daquela mesma religião aparecem outros caminhos. E se ela decide pelo protestantismo, quando ela decide eu vou ser protestante, aí é que ela tem um leque variado, gigantesco, para escolher o que quiser. Tem os tradicionalistas, os fundamentalistas, os pentecostais, e dentro de cada um desses casos existem outras ramificações, e assim vai. No mundo de hoje, quando também nós temos as religiões orientais e tantas seitas, eu acho que essa pergunta está super atualizada e interessante. Por isso que eu quero que você acompanhe com bastante curiosidade este caso verídico, este caso real. Existe alguém maior do que Jesus, igreja? Não, ninguém maior do que Jesus. Jesus inclusive disse o seguinte: ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que desceu do céu. Ele é o único que esteve lá e conhece o mundo espiritual, ele conhece a vida eterna, ele conhece o reino da morte, ele visitou as camadas inferiores, ele esteve pregando aos espíritos que estavam em prisões nos 3 dias em que ele esteve morto. Então o Senhor Jesus conhece profundamente o mundo espiritual e conhece a vida eterna. Então este moço, além de estar fazendo uma pergunta importantíssima, o que devo fazer para ser salvo, ele ainda está fazendo a pergunta para a pessoa certa. Porque não adianta você fazer uma pergunta certa para a pessoa errada. Este moço está tendo a felicidade de fazer a pergunta certa para a pessoa certa. E ele pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por isso que eu quero que você acompanhe este caso aqui. Porque essa resposta e o que acontece te interessa profundamente, porque aqui está a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vai agora conhecer o que a pessoa precisa fazer para ser salva de verdade e ter certeza da salvação. Jesus disse para este moço: você conhece os mandamentos? Jesus falou propositadamente o primeiro e o segundo, e começou pelo não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Então Jesus fala os mandamentos para ele, e este moço então, ouvindo o que o Senhor Jesus estava falando, ele diz o seguinte: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ele está respondendo isso aqui no versículo 20 que nós lemos. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mateus, no capítulo 19, no verso 20, Mateus, narrando a mesma situação, Mateus ainda dá o detalhe que além do
moço respondeu: Senhor, todos esses mandamentos eu tenho guardado desde a minha mocidade. O Mateus ainda afirma que ele disse para Jesus: o que me falta ainda? O que me falta ainda? Então observe aqui uma coisa importante. O moço é rico, ele se veste bem, tem posição, tem status, ele é religioso, ele conhece a palavra de Deus, e ele é religioso desde criancinha. Mas apesar de ele ser religioso, guardar os mandamentos, e de ser um bom moço, afinal de contas, não rouba, não mata, não mente, não dá falso testemunho, não adultera, ele guarda os mandamentos. Em outras palavras, ele é um jovem de caráter, ele é um jovem de qualidade, ele tem berço, ele teve uma boa criação, uma boa educação, tanto social como religiosa. Mas mesmo assim, ele sente que não é salvo. Ele diz para Jesus: Senhor, tudo isso, todos esses mandamentos aí que o Senhor falou, eu guardo desde a mocidade. Quer dizer que além dele ter bom caráter, ele era religioso desde pequeno e não era mau sujeito. Pelo contrário, era bem situado, jovem, bem situado, bem posicionado. Quer dizer, por que ele não se sente salvo? Eu vou te explicar por quê. Porque ele está diante do Senhor Jesus. Ele está diante do Filho de Deus. E uma pessoa, quando está diante do Senhor Jesus, tem à sua memória e ao seu coração todos os seus pecados e todas as suas falhas. E por mais virtudes e qualidades que a pessoa tenha, quando ela está na frente de Jesus, ela se sente um trapo. Ela se sente um lixo. Este moço está tendo uma oportunidade extraordinária, está fazendo a pergunta certa para a pessoa certa e está recebendo a resposta certa. Mas ele confessa que apesar de ele observar a sua religião, ele não se sente salvo. Ele pergunta para o Senhor: o que me falta ainda então? O que me falta ainda? Você pode conferir isso em Mateus 19, 20. Ele afirma isso: o que me falta ainda? Está faltando alguma coisa. Tem pessoas que dizem assim: olha, olha lá, para, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado, eu sou trabalhador, sou bom marido, então sou boa esposa, ou então eu sou um bom filho, ou então eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Essa pessoa geralmente costuma se sentir valorizada com as suas próprias obras, mas quando ela estiver na frente do Senhor Jesus, ela vai ver que não tem nada. Ela vai perceber que é uma pessoa vazia, infeliz, triste. Uma pessoa que não é salva ainda. Então esse mancebo de qualidade, esse moço rico, ele está querendo algo mais. Não adianta, meu amado, preste atenção nisso. Você afirmar: eu sou filho de pastor, e eu nasci dentro da igreja, eu conheço o Evangelho, eu sou um bom moço, sou uma boa moça. Isso não é passaporte para o céu. Não adianta você dizer: eu sou de certa religião, nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. A pessoa não pode nunca afirmar esse tipo de coisa, porque você está vendo pelo exemplo desse moço, religião não salva. O moço é religioso, mas ele não é salvo. Religião não salva. Meu querido, minha querida, presta atenção nisso. A maioria das pessoas tem religião. Ora, a maioria das pessoas tem religião. Mas se religião salvasse, puxa, no Irã todo mundo era salvo. Se religião salvasse, na Índia todo mundo era salvo, porque não tem nação no mundo com mais religião do que a Índia. A pessoa tem uma religião e ela está falando: não, é a minha religião. A pessoa defende aquela religião. A pessoa acha que a sua religião é a certa, que a sua religião é que vai salvá-la. Escuta, você quer saber?
você precisa fazer para ser salvo? Esse moço está perguntando para Jesus. Vamos continuar aqui acompanhando, porque essa resposta interessa para você e interessa para mim também. Senhor, o que me falta ainda? Agora você vai chegar no ponto. Agora você vai descobrir o que falta. Já que religião não salva, já que bondade não salva, já que caráter não salva. Preste atenção. Continuando aqui a leitura no versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. A salvação está fácil, hein? Só falta uma. Está fácil, só falta uma coisa para você. Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus, por amor a este moço, está dizendo a única coisa que falta para ele ser salvo, só falta isso, o resto está ótimo. Muito bem, ótimo, você já respeita os mandamentos, você é uma boa pessoa, você tem caráter, você tem religião, mas te falta uma só coisa. Puxa, eu preciso fazer só uma coisa para ser salvo. Sim, só uma coisa para ser salvo. O que é? Jesus disse para ele: vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Eu quero que você acompanhe com atenção a partir de agora. Quero que você preste bastante atenção. Este moço é muito rico, riquíssimo, religioso, piedoso, bondoso, tem caráter. Mas agora Jesus olhou para ele e foi no íntimo do seu ser e viu o seu coração. Porque eu quero te mostrar uma coisa aqui em São Mateus capítulo 6, verso 19. Eu quero te mostrar o seguinte. Versículo 19, 20 e 21. Está escrito assim, o próprio Jesus falando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando Jesus olhou profundamente para aquele moço, olhou no seu coração e foi ver onde ele estava pondo o seu coração. E Jesus comprovou que ele estava pondo o seu coração nas riquezas. Então Jesus toca a ferida daquele moço aqui. Jesus afirmou: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração desse moço está na riqueza, está no dinheiro, está na propriedade, na fortuna que ele tem, no conforto e na vida que ele leva. Então, Jesus foi direto no ponto. Só falta isso. O teu coração está muito preocupado com as riquezas. Você está com o teu coração voltado para o dinheiro, as suas propriedades, os teus bens. Jesus, olhando para o moço, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Jesus está vendo que o coração dele só pensa em riqueza. Não tem espaço para Deus. Jesus diz: vai, vende tudo quanto tens e terás um tesouro no céu. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então Jesus está mostrando para este moço que a sua preocupação com as riquezas não lhe deixa tempo de adorar a Deus.
a sua preocupação com os tesouros deste mundo não lhe permite buscar a Deus com sinceridade. Eu quero tirar uma conclusão da tua cabeça agora. Se você pensa que Jesus está falando para todo mundo vender o que tem e dar aos pobres para segui-lo, para ser salvo, eu quero tirar essa confusão da tua cabeça. Eu estou aqui justamente para te explicar. Estou aqui para te explicar. Jesus, ele olha cada pessoa particularmente. Cada pessoa que ele vai salvar. Os valores que cada pessoa tem. Quando Jesus olhou para o jovem rico, viu que a coisa mais importante para aquele moço era a riqueza. Então Jesus está dizendo, a sua riqueza está te impedindo de ser salvo. Se livra dela. O melhor que você faz é dar o teu dinheiro aos pobres e depois me seguir e você terá um tesouro no céu. Jesus não está dizendo que é para cada pessoa vender tudo o que tem e dar para os pobres para ter um tesouro no céu e para ser salvo. Vamos imaginar que este moço aqui não fosse rico. E ele também perguntasse para Jesus o que devo fazer para ser salvo. Vamos imaginar que a situação fosse um pouco diferente, está bem? Vamos imaginar que o moço não seja rico, mas é aquele sujeito que trabalha dia e noite, sábado, domingo e feriado, e não tem tempo de buscar a Deus. É uma pessoa voltada para a sua carreira, voltada para o seu trabalho. Vamos supor que ele é um grande trabalhador, uma pessoa muito esforçada. Então Jesus teria olhado para ele e o teria amado e teria visto o que é mais importante na sua vida e Jesus teria dito, meu filho, falta-te só uma coisa. Vai, pede a conta no seu serviço, peça demissão no seu emprego e siga-me. Você está compreendendo? Não é a questão dele ser rico. Se bem que Jesus afirmou quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. Mas a questão principal é o coração depositado em determinada coisa. Eu vou te provar isso dentro da palavra de Deus. O moço rico, ele não pode ser salvo porque ele colocou as riquezas do mundo antes de Deus. E ele perdeu a oportunidade de fazer o melhor negócio de toda a sua vida, de trocar riquezas perecíveis por riquezas eternas. Ele perdeu essa chance. Imagine agora, quase 2000 anos depois, que decepção este moço teve. Todos os bens que ele achou que possuía já foram dissipados, transferidos de mão em mão. Hoje não se sabe nem quem é o proprietário das suas ricas propriedades. Com certeza não é mais ele. E ele partiu deste mundo sem a salvação. Eu estou dizendo que se ele não fosse rico e fosse uma pessoa que só trabalhasse e não tivesse tempo para Deus, Jesus iria dizer, vai, pede a conta do seu serviço e segue-me. Se este moço, ao invés de rico, ele fosse recém-casado, e ele não fosse mais na igreja por causa da sua esposa, então Jesus iria olhar para ele, iria dizer assim, falta-te uma coisa, separa da tua mulher e segue-me. Você está compreendendo? O problema é o que você coloca antes de Deus. Porque Deus tem que ser em primeiro lugar. Ele tem que vir antes de qualquer outra coisa. É como um homem que diz, a minha família em primeiro lugar. Se este moço tivesse uma família, Jesus iria dizer para ele, deixa a tua família e siga-me. Em outras palavras, Jesus ele quer denúncia daquilo que você considera importante, daquilo que você acha que tem mais valor na sua vida. Aquilo que está impedindo você de servir a Deus com fidelidade. É como aquela pessoa que tem uma casa na praia
Aí ela não vem mais na igreja porque todo final de semana ela está ocupada na sua casa. Ela está sempre viajando para o litoral. Ela não vem mais para a igreja. Se esse moço tivesse uma casa de veraneio, uma casa na praia, e não tivesse tempo de buscar a Deus, Jesus ia dizer para ele assim: vende a tua casa na praia, dá o dinheiro para os pobres e segue. Qualquer coisa que estiver impedindo você de servir a Deus, olha, isso envolve tudo, hein? Não é só dinheiro, não. Envolve tudo que você pode imaginar. Jesus afirmou o seguinte sobre este moço: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. Porque o moço foi saindo triste. E novamente Jesus afirma: como é difícil um rico entrar no céu. E os judeus acreditavam que toda pessoa rica era abençoada pelo Altíssimo. Então como? Se uma pessoa rica foi favorecida por Deus, não vai para o céu? Os pobres irão. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, se os ricos que são abençoados por Deus neste mundo e têm tudo, se os ricos não podem entrar no céu, então quem que poderá se salvar? Quem poderá ser salvo? É impossível se salvar. Pedro disse: é impossível para alguém se salvar. E Jesus afirmou: aos homens, atenção que você quer saber o que fazer para ser salvo. Aos homens é isso impossível. Atenção, não há nada que você possa fazer para ser salvo. Aos homens é isso impossível. Mas para Deus, disse Jesus, tudo é possível. Então a sua salvação não depende de você, mas depende de Deus. Observe como é tudo que a pessoa pode colocar na frente antes de Deus, que ela tem que renunciar para ser salva. Acompanhe comigo aqui. Pedro, ele disse para Jesus: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro resolveu trazer a memória do Senhor Jesus. Senhor, esse jovem rico aí foi embora triste, não quis te seguir, não quis ser um dos teus discípulos, está vendo? Mas quando a gente estava lá na praia, lavando as redes, o Senhor passou por nós e o Senhor disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de almas. Nós largamos as redes, os barquinhos, largamos tudo, casa, e nós te seguimos. Em Lucas, em Mateus, ainda ele pergunta: o que receberemos? Ele diz: Senhor, nós largamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Então agora acompanhe o versículo 29. E Jesus, respondendo para Pedro, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Essa relação que Jesus colocou, ele só não incluiu a sogra, né? Só faltou a sogra, porque o resto ele pôs tudo. Se ele põe a sogra aqui, é lógico que você ia falar: eu deixo. Mas olha a relação que cumprida. Em verdade vos digo que ninguém, preste atenção, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos. Sobrou o que, gente? O que sobrou? Ele incluiu tudo. Que tenha deixado tudo isso por amor de mim e do Evangelho. Quer dizer que não é só por amor de Jesus, é também por amor do Evangelho. Porque Jesus veio para pregar o Evangelho: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, ele diz no versículo 30, que não receba, olha bem, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos,
com perseguições. Tudo isso vem 100 vezes mais, mas também vem com perseguições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, correto? Não está dizendo que você vai receber tudo isso sem perseguição. Você vai receber com perseguição, mas é 100 vezes mais. E no século futuro, a vida eterna. Então Jesus está prometendo coisas para as pessoas que o colocam em primeiro lugar, por amor dele e do Evangelho, e que renunciam essas coisas por amor dele e do Evangelho. E ele diz: ninguém há que não faça isso e já não receba nesta vida 100 vezes mais. Presta atenção que não é 100% não. Porque se você dá uma casa, Jesus está dizendo que já nesse tempo você tem que receber 100 vezes mais. Correto, igreja? Será que Jesus é mentiroso? Será que essa promessa de Jesus é falsa? É estelionato? Será? Jesus está dizendo: olha, ninguém há que deixar casa, pai, mãe, mulher, filhos, campo, tudo, por amor de mim e do Evangelho, que já não receba nesta vida 100 vezes mais. Em casa, campo, pai, mãe, filhos, filhas, irmãos e irmãs, e no século futuro a vida eterna. Ele está prometendo ter recompensa 100 vezes mais agora. Jesus não é mentiroso. Ele não pode estar fazendo uma afirmação dizendo que já nesse tempo recebe 100 vezes mais e no século futuro a vida eterna. Ele está falando de duas vidas, uma agora e outra depois. Uma agora, onde você tem uma recompensa 100 vezes maior. 100 vezes maior. Não é 100% não. Se você der uma casa, tem que receber 100 casas. Ele está dizendo isso claramente já nesta vida. E para a vida futura, a vida eterna. Então, amado e amada, medite bem nessa palavra. Medite bem. Você não está acreditando muito. Você não está acreditando. Tem que ser uma coisa que você renuncia. Tem que ser uma coisa que você deixa. Eu tinha um apartamento no Higienópolis que só o condomínio era mais caro que muitos aluguéis. Eu morava lá na Avenida Higienópolis, que é a mesma avenida do Fernando Henrique Cardoso. E eu resolvi que eu ia vender aquele apartamento, usar o dinheiro na obra e ia comprar uma casa mais modesta, que não tivesse condomínio para pagar, porque eu não queria mais despesas nenhuma. Eu queria estar livre e solto na obra de Deus, sem nenhum compromisso. Na hora que eu quisesse ir embora, eu ia. Então eu vendi esse apartamento. Um apartamento muito bom. Qualquer pessoa gostaria de morar naquele apartamento que eu morava, no lugar que eu morava. Eu vendi esse apartamento por causa da obra. Eu provo para você, e provo agora. Eu provo agora que eu tenho 100 vezes mais aquele apartamento. Eu tenho 100 vezes mais casas. Eu provo para vocês agora que eu tenho 100 casas. Quer que eu prove agora para vocês? Que eu tenho 100 casas. Quer que eu prove agora? Eu vou provar. Eu vou provar. Quer ver? Hoje, eu não tenho onde dormir. Quem que me deixaria dormir na sua casa? Levante a mão. Oh, bem, eu só tenho mais do que 100 casas. Tenho muito mais do que 100 casas. Eu quase não vi os meus filhos crescerem. Eu não estou vendo mesmo. Quase não estou vendo, tenho 3 filhos. Quase não estou vendo meus filhos crescerem. É uma judiação, né? E eu vejo eles tão pouco. Mas desde que eu comecei a pregar o Evangelho, eu deixei tudo. E comecei a pregar o Evangelho. Eu já tenho tantos filhos na fé. Eu já tenho tantas filhas na fé. Onde eu vou, tenho filho na fé. Eu tenho filho em tudo quanto é parte. Onde eu vou, eu tenho filhos na fé. Muito mais do que 100 vezes. Eu tinha um escritório na Avenida Paulista. Trabalhei a vida inteira para ser bem sucedido. Me esforcei, me profissionalizei, me dediquei e muito. Me desenvolvi, batalhei, trabalhei e consegui vencer na vida. Escritório de propaganda na Avenida Paulista, uma agência de propaganda, empregados trabalhando comigo. Só que eu era igual ao mancebo de qualidade.
É nem o jovem rico. Quer dizer, nasci bem, fui bem educado, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz coisas muito graves e erradas. Era um bom moço. E ainda, à noite, de vez em quando, durante a semana, eu ia na igreja e pregava de quarta-feira à noite, pregava de sexta-feira à noite. Fim de semana que um cliente meu não me mandava viajar para Belo Horizonte, nem para Mato Grosso, nem para o Paraná, nem para Salvador, nem para Fortaleza, nem para Manaus. Então eu ia para a igreja também, pregava lá na igreja. Eu achava que eu estava fazendo alguma coisa para Deus. Eu achava que aquilo que eu estava fazendo, Deus estava se agradando. Então eu trabalhava no meu escritório de propaganda e de noite eu fazia ainda um favor para Deus. Pregava a palavra. E achava que estava fazendo muito. Mas Deus não estava nem ligando para o que eu fazia. Deus não estava nem se importando. Eu fiquei durante muito tempo assim. Eu não queria largar o meu emprego, eu não queria largar o meu trabalho, eu não queria ganhar uma boa renda, que é isso? Trabalhava só 6 horas por dia, liberdade, ganhava muito bem, estava feliz. Eu não queria saber de igreja, não queria. Até que o Espírito Santo me fez compreender essas coisas de verdade. Me fez compreender isso. Eu acordei uma segunda-feira e fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu vou para a agência ou eu não vou para a agência? Eu estou com 40 anos, o que eu quero fazer nos meus próximos 40 anos? Quero continuar sendo um publicitário até aposentar, ganhar dinheiro, ir comprando propriedades, fazer uma boa aposentadoria, um bom pé de meia. É isso que eu quero o resto da vida, é isso que Deus quer de mim também o resto da vida. E naquela segunda-feira eu liguei para o escritório e falei que eu não ia trabalhar. Mas tem muita reunião marcada. Eu falei, cancela. Para quando? Eu falei, não sei. O que a gente faz? Se vira. E não foi. Fiquei pensando o que eu ia fazer na vida. O que eu ia fazer dali para frente. O Espírito Santo trabalhando e me mostrando essas coisas. Me mostrando tudo isso. Porque o que todo mundo quer nesse mundo, nessa vida, é vencer. É ter coisas, é levar uma vida confortável, ter uma velhice tranquila, sossegada. É ter conforto, uma boa casa para morar, ter automóveis, ter propriedades, ter um pé de meia bom. Eu fiquei pensando, estou ganhando bem, estou tranquilo, trabalho pouco. Mas é isso que eu vou fazer no resto da vida, é isso que Deus quer de mim no resto da vida. E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. Aí eu disse, eu não vou mais. Eu não vou mais voltar para o meu escritório. Eu dei o aviso em casa, se algum cliente ligar para cá me procurando, eu não vou atender. Pode falar que eu não vou atender. Liguei para o escritório, falei, eu faço aí depois para acertar com todo mundo. E se algum cliente quiser falar comigo, não precisa nem anotar o recado. Eu não vou retornar nenhuma ligação. E fiquei assim, todo mundo achou que eu tinha enlouquecido. Porque ninguém pega e faz um negócio desse. No Brasil não se renuncia nem emprego de faxineiro, essa é a verdade. Ninguém abre mão de uma boquinha. Então, eu falei, eu não vou mais. Os clientes ligavam que nem loucos para a minha casa. Deixavam recado na secretária eletrônica, recado com a empregada, recado com todo mundo, recado dos meus filhos. E aquele monte de recado. Eu fiquei 3 meses sem aparecer no escritório. No dia que eu apareci, eu já tinha acertado com os funcionários, paguei todo mundo, fechei o escritório com tudo dentro e fiquei 3 meses sem aparecer. 3 meses sem falar com nenhum cliente. Quando eu cheguei, o que tinha de correspondência embaixo da porta estava formando um lixão. Quando eu abri aquele escritório e eu entrei lá dentro, eu tinha certeza que eu não tinha perdido nada. Pelo contrário, deixando a publicidade, deixando a propaganda, deixando os meus clientes, deixando o meu trabalho, eu não tinha perdido nada, mas pelo contrário, eu tinha conquistado um lugar na glória, um lugar com Deus, um lugar permanente, um tesouro no céu. Eu olhei para aquele escritório e pensei, por que eu não fiz isso antes? Sabe tudo. Eu compreendo hoje
perfeitamente qual é a vontade de Deus na tua vida. O que Deus quer de você, em primeiro lugar, é renúncia. Deus quer renúncia. O que está te impedindo de você servir a Deus de todo o seu coração? O cigarro impede você de ter uma comunhão perfeita com Deus. Renuncie esse maldito cigarro. A bebida te impede de ter uma comunhão perfeita com Deus. Renuncie essa bebida. As drogas, renuncie. O teu trabalho é um impedimento para você servir a Deus. Renuncie. Os teus estudos, renuncie. Pastor, o que eu faço? Renuncie. Esse jovem rico, você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. O moço dessa história, você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Um dia, lá no juízo, você vai vê-lo diante do trono. E aquele que está sentado no trono, ele já conhece. Porque ele teve a oportunidade de fazer duas perguntas para aquele que se assenta no trono. Primeira, o que devo fazer para ser salvo? Segunda, o que me falta ainda? Esse moço, ele vai ficar na frente do trono e ele vai olhar e vai reconhecer que aquele que está sentado no trono é aquele mesmo que ele se ajoelhou no caminho e que ele não quis seguir, porque ele era dono de muitas propriedades. Às vezes a pessoa deixa de seguir ao Senhor Jesus por causa de outros valores. Religião, por exemplo. Igreja, por exemplo. Tradição, por exemplo. Qual é o teu impedimento para você servir ao Senhor Jesus de todo o seu coração? O que está te atrapalhando para você ser uma pessoa realmente consagrada, fiel e andar no caminho do Senhor? Você sabe o que é. Eu não conheço o teu coração, Jesus conhece. Mas você está tendo uma oportunidade aqui de conhecer a única maneira de você ser salvo. Não existe outro meio. Nós tivemos uns missionários chineses aqui, estiveram na reunião pregando. E eu conversava com eles, eles são de Hong Kong. E eles disseram: pastor, viemos ver a obra no Brasil, por causa desse grande avivamento que está tendo no Brasil. Nós viemos conhecer de perto, viemos observar, porque nós precisamos de ajuda espiritual para pregar o Evangelho em Hong Kong. E eu perguntei: há quanto tempo você é pastor? 12 anos. Quantas pessoas tem na sua igreja? 120. Perguntei para o outro: quanto tempo você é pastor? 7 anos. Quantas pessoas tem na sua igreja? 30. Quanto tempo você é pastor? 20 anos. Quantas pessoas tem na sua igreja? 150. Eles disseram que em Hong Kong é muito difícil as pessoas procurarem o Evangelho. Sabe por quê? Porque Hong Kong é um país pequeno com 6 milhões de pessoas só. Mas essas 6 milhões de pessoas produzem uma riqueza tão extraordinária, uma riqueza tão grande, que em Hong Kong não tem pobre. Todo mundo é muito, muito rico, muito rico, muito rico. É um país que já tem tecnologia de ponta, é um dos líderes do mundo industrializado. Então as pessoas ganham muito bem, moram muito bem, de um modo geral tem um padrão de vida classe A. E aquela fartura, aquela riqueza de Hong Kong acabou se tornando uma armadilha para o povo de Hong Kong. Porque a pessoa está tão presa com os prazeres e o conforto desta vida que ela não tem necessidade de buscar a Deus. A maioria das pessoas se encaixam aqui onde Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque a pessoa que tem riqueza, ela já está satisfeita com a maior parte das necessidades. Ela sente um vazio lá dentro, mas sabe o que ela faz? Toma um uísque de 30 anos. Ela sente um vazio dentro dela, mas ela tem dinheiro, ela está com aquele vazio, com aquele tédio. Sabe o que ela faz? Ela põe uma carreira de cocaína e está fungando, está cheirando.
A pessoa está vazia, está destruída. Ela está com aquele tédio, com aquela vida morta. Sabe o que ela faz? Ela viaja. Ela faz um passeio, faz um cruzeiro, vai conhecer outros lugares, ela arruma ocupação. Mas Deus tem outro conceito de riqueza que eu quero mostrar para você em Apocalipse capítulo 3, no versículo 17 e o 18. Vejam, Deus diz assim: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes, esse é o problema, e não sabes. Os ricos de Hong Kong não sabem, os ricos do Brasil não sabem, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O jovem rico no dia do juízo, diante do trono do Senhor Jesus, é assim que ele vai se sentir: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É assim que ele vai se sentir. E Deus diz no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Meu amado, minha amada, toda pessoa que não tem Jesus, ela é pobre, cega, miserável, nua e desgraçada. É a mais infeliz e pobre de todas as criaturas, porque ela não tem Jesus. E às vezes a pessoa deixa de seguir Jesus por causa das riquezas, por causa do trabalho, por causa das suas propriedades, por causa dos seus negócios. Você tem que pensar em juntar tesouro não aqui nesta vida, mas no século futuro. Você quer herdar a vida eterna? Quantos aqui querem herdar a vida eterna? Levante as mãos. Vocês querem morar na glória? Muito bem. Todo mundo quer. Todo mundo deseja isso. Mas você tem que pensar em ser rico para com Deus. E não rico para com a sociedade. Não rico para com as pessoas. Antigamente eu só andava em companhia de milionários. Só de grandes empresários. Só em altas reuniões. Só em grandes negócios. E eu ficava olhando e pensando: o que eu estou fazendo aqui? Ficava sempre pensando: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sabendo que o nosso reino não é deste mundo. O teu reino não é deste mundo. Preste atenção nisso. O moço rico que não quis seguir Jesus por causa que era muito rico, ele já morreu. E agora ele vai enfrentar a eternidade com uma pessoa miserável, miseravelmente pobre. Perdeu a chance. Você está aqui neste mundo, mas você tem que pensar no outro mundo, na outra vida, porque você está esperando uma outra vida. E você tem que juntar tesouros para essa outra vida. E você tem que trabalhar em favor dessa outra vida. Você tem que pensar em ser rico para com Deus. Em ser rico com Deus. Amados, não adianta. Você pode ser religioso, você pode ter religião, você pode ser boa pessoa, você pode ter bom caráter, mas você precisa escolher. Tomar a sua decisão. O que você vai fazer agora? O que você vai ter que escolher? Você tem que renunciar a algo. Algo que impede você de servir o Senhor de todo o seu coração. O que te impede realmente de servir o Senhor de todo o seu coração? Isso tem que ser renunciado. É filho, é filha, é mulher, é marido, é propriedade, é riqueza. O que está impedindo você de continuar seguindo atrás do Senhor Jesus? Você tem que pensar em ser rico para com Deus. Você não leva nada deste mundo. Você, quando nasceu, você veio nu. E quando você morrer, você só virá nu, nem nua.
Porque os seus parentes vão colocar um terninho ou um vestido em você no caixão. Você só não vai embora pelado por causa disso. Você já viu algum caixão de defunto? Em alguma funerária você já viu? Procura no mundo inteiro. Você já viu alguma funerária fazer caixão de defunto com gaveta? Com cofre, com segredo? Você já viu? Nenhum caixão tem gaveta. Nenhum caixão tem cofre. A pessoa morre. O pessoal tira até a aliança. Porque senão, à noite vão lá os saqueadores de sepulturas e abrem o caixão e tiram até os dentes de ouro do defunto. Ninguém leva nada deste mundo. Ninguém leva nada. Você tem que ser rico para com Deus. O que devo fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? O que me falta ainda? O que te falta ainda? Tem até a história de um judeu rico, que ele, antes de morrer, ele fez o testamento. Ele tinha 3 filhos. Ele era muito rico, esse judeu que estava para morrer. Ele colocou uma cláusula no testamento dele, dizendo que os filhos, os 3, só teriam o direito de dividir a herança que ele deixava se cada um colocasse dentro do seu caixão $100.000. Ele queria ser sepultado com $300.000. No dia do funeral do Jacó, chegou o filho mais velho e colocou $100.000 sobre o corpo do seu pai. Está aqui, pai. $100.000 que é a minha parte. Aí chegou o segundo filho. Está aqui, papai. $100.000 que é a minha parte. E botou em cima do defunto $100.000. Aí chegou o terceiro filho. Pegou um talão de cheque. Fez um cheque de $300.000. Pôs o cheque na mão do defunto. Pegou os $200.000 em dinheiro. Enfiou no bolso dele. E falou: aqui está, papai, eu te amo. $300.000. Pode descontar o cheque. Ninguém leva nada deste mundo. O que você leva são as coisas que você faz em vida aqui, colocando Deus em primeiro lugar. Acima de tudo, Deus. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus. Você primeiro precisa tomar essa decisão. Decidir seguir o Senhor Jesus como teu Salvador. Pastor, e depois que você trabalha, segue o Senhor Jesus. Faça tudo por amor dele e do Evangelho. Faça tudo que você puder. E até o que você não puder, faça. E você vai ter um tesouro no céu. Mas o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amado, minha amada, Jesus esperou uma decisão daquele moço rico, mas ele retirou-se entristecido, porque ele possuía muitas propriedades. Ele perdeu a chance de fazer o melhor negócio da vida dele. Ele perdeu a chance de fazer uma negociação eterna. Essa chance que você está tendo agora. Você está tendo agora uma chance única de fazer uma negociação eterna, permanente, duradoura, que nunca será apagada, nunca será substituída. Você que decide. É você quem sabe. Jesus está dizendo: renuncia o que está te atrapalhando na sua vida espiritual e vem e segue-me. Quando a gente vai renunciar, muitas vezes a gente tem que renunciar à sua própria vida. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A pessoa tem que se negar.
O Senhor Jesus, Ele se negou a si mesmo. Sabia disso? Porque já sabeis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que através da sua pobreza enriquecesseis. Jesus jogou fora a vida, a juventude. Ele negou a sua própria vida. Ele negou por amor a você. Por amor a Jesus agora, você tem que se negar. Tem que negar a sua própria vida, tem que renunciar sim. E seguir o Senhor Jesus. Ou você não quer ser salvo? Você não quer ser salvo? Negue-se a si mesmo, disse o Senhor Jesus. Negue-se. Renuncie-se. Peça renúncia. Renúncia às coisas que você vem fazendo. Renúncia às coisas que estão te impedindo de servir a Deus. Retira tudo que está te impedindo de servir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus em primeiro lugar agora. Renúncia. Negue a sua própria vida e dê para Jesus. Negue a sua própria vida e dê para Jesus. Porque Jesus negou a sua própria vida e deu para você. Agora você vai fazer a mesma coisa. Se você quiser, é lógico. Quantas pessoas aqui querem, neste momento, renunciar à sua própria vida e dar a sua vida para o Senhor Jesus? Quantos querem seguir o Senhor Jesus até o fim? Quantos? Levantem as mãos. Obrigado. Louvado seja Deus. Venham todos para frente, todos que levantaram as mãos, venham aqui comigo. O moço rico, ele se prostrou diante de Jesus. Só se prostrar não adianta. Olha quantas almas, vamos aplaudir bastante, igreja. Mas olha quantas almas, igreja. Oh glória, vamos aplaudir mais. E as almas estão chegando ainda. Quantas e quantas almas estão chegando? Venha, venha. Você que está afastado, afastada do Evangelho, afastada da casa de Deus, vem reconciliar agora. Venha. Você já sabe as delícias que há na casa do Pai. Não há por que você ficar no mundo. Venha, volta para Jesus. Volta agora, reconcilia com o Senhor Jesus. Eu estava dizendo para vocês que não adianta nada fazer como aquele moço, ser religioso, ser bom, até se prostrar diante de Jesus, como você está fazendo agora. Só isso não resolve. Faltou para aquele moço a decisão de seguir Jesus de verdade, de partir para a ação, porque a fé sem obras é morta. Você está se prostrando agora, está orando. Nós vamos orar juntos, mas você vai ter que mostrar isso na continuidade. Quando sair daqui, você tem que continuar firme aos pés do Senhor Jesus, porque não é por um dia que você está aceitando Jesus, é pelo resto da tua vida. Coloque a mão sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus poderoso, meu Deus querido, meu Deus amado, eu estou agora diante de Ti, percebendo o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu renuncio às obras das trevas, eu renuncio ao pecado e a tudo aquilo que me impede de seguir o Teu caminho. Meu Deus poderoso, confirma agora esta minha decisão, porque eu espero a vida eterna, eu espero algo muito melhor, e eu quero declarar que a partir de hoje eu dou a minha vida para o Senhor e pelo Senhor, por amor de Ti e do Evangelho. Eu entrego a minha vida no Teu altar. Me ajude, meu Pai, nesta caminhada, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Assim seja.
Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.